E uma das coisas que Jezabel fez, se você leu comigo, se não leu, você vai observar isso agora. Jezabel, ela começou a atacar os profetas de Deus. O texto que acabamos de ler diz exatamente isso. E Jezabel, naquele dia, começou uma perseguição contra os profetas de Deus. Ela queria matar e matou um bocado de profetas de Deus. Vou repetir de novo. Um dos primeiros ataques que a Bíblia nos mostra sobre Jezabel foi exatamente esse: ela matar a voz profética. Por que, apóstolo? Quando a voz profética é assassinada em um ambiente, então o mover de Deus é freado naquele lugar. Se preocupe não, você vai entender. Eu vou falar com linguagens que todo mundo entenda. Até quem não vem na igreja e não conhece Bíblia vai entender o que eu vou explicar aqui nessa noite. Amém? Está determinado? Jezabel então começou a tentar calar a voz profética. Por quê? Porque todas as vezes que a voz profética é calada, então as manifestações de Deus no ambiente, ela é cessada. Todas as vezes que uma pessoa perde em sua vida direção profética, a vida dela começa a paralisar-se. Ela não tem mais evolução naquilo que ela está fazendo. Ela começa a sofrer danos, caos, prejuízo. Apóstolo, e o que é essa tal de voz profética na minha vida? A voz profética significa aquela sensibilidade de ouvir direção divina. Voz profética significa aquela época que você para de sentir a presença de Deus. Voz profética é aquela ocasião onde você está tão frio, tão gelado, tão cheio de ocupações, que você não consegue mais ter direcionamento divino. Você perde a sensibilidade das coisas espirituais. E quando Satanás consegue fazer isso na sua vida, a partir daquele momento, irmão, você não terá mais mover de Deus na sua vida. Quantos são os que estão aqui agora me ouvindo, que não tem mais sensibilidade de ouvir direção de Deus? Não tem mais sensibilidade de escutar o que Deus está querendo que ela faça. Quantas são as pessoas que o espírito de Jezabel conseguiu matar a voz profética em você? Ou seja, você já não consegue mais sonhar os sonhos de Deus, você já não consegue mais talvez ter as visões que Deus quer que você tenha. Você só está enxergando luta, você só está enxergando dificuldade, você está enxergando batalha. O que é isso? É possível que a voz profética morreu dentro de você, e você aí está perdido, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Você perdeu o discernimento, ou seja, a capacidade de ouvir a direção de Deus para a sua vida. Hoje o que Deus veio me mandar dizer aqui para você, em nome de Jesus, é que essa voz profética precisa ser ativada dentro de você. Você precisa voltar a ter sensibilidade de ouvir a direção de Deus para a sua vida. Você precisa acordar de novo com o coração cheio de desejos e sonhos de Deus aí dentro, irmão. Quantas são as pessoas que estão agora me ouvindo, e o espírito de Jezabel conseguiu tirar a vida de Deus aí de dentro? Tudo que você olha é caos, tudo que você olha é desânimo, tudo que você olha é desespero. Até as suas movimentações na terra tão lenta, tão morta, tão sem brilho. E hoje o que Deus está tentando falar para você é: ativa essa voz profética de novo. Volte a desejar, a querer ouvir a voz de Deus. Volta a querer ser guiado pelo Espírito de Deus na sua vida, meu irmão. Quantos são os de vocês que de repente moram na cidade de Barretos e andam pela rua e toda hora você escutam as pessoas falarem: está difícil, que batalha é essa, que dificuldade é aquela? E aí você deixou ser levado por essas falações e você está matando dentro de você mesmo a esperança de um futuro melhor. O que é a voz profética, apóstolo? É quando você está no meio de um cenário, pode ser ruim, mas Deus começa a te mostrar que o futuro será brilhante. Aí você abre a boca para profetizar, você começa a declarar bênção, você começa a declarar a vida de Deus na onde Deus te coloca. Se numa casa, se numa família
não houver voz profética, ali dificilmente você verá o mover de Deus. Eu vou dizer sobre a minha mãe, pastora Regina, que Deus a levou. Eu me lembro de uma época onde nós não tínhamos casa. Nós morávamos de favor na casa da minha avó, e a minha mãe sempre foi muito guerreira, muito lutadora. Quando ela se encontrou com Jesus, logo a voz profética dentro dela foi ativada. Eu tenho na minha memória, ainda sendo menino, o registro dela chegar no meu pai e olhar para ele e dizer assim: João Paulo, nós vamos ter a nossa casa própria. E o meu pai, Muxinho da Silva na época, conformando-se com a vida que tinha, simplesmente olhando os impossíveis e dizendo: quem sabe? E ele não se movia para nada, ele não tinha atitudes, vivia conformado com aquela vida que Deus não queria para ele. E eu me lembro muitas vezes da minha mãe falar de forma brava, dizendo: João Paulo, tome uma atitude, vai à luta, faz alguma coisa, trabalhe, porque nós teremos a nossa casa. Eu me lembro nitidamente de muitas vezes a minha mãe liberando esse sonho de Deus para dentro da nossa casa. Nós vamos ter, nós vamos construir, nós vamos alcançar, nós vamos chegar. A situação não era favorável, não tínhamos maneira de ter a nossa casa própria, mas de repente aquela mulher, Regina Aparecida Calixto Neves, que já está morando com Deus, ela abria a boca em casa e muitas vezes falava em voz alta: nós vamos construir. A minha mãe, ela tinha uma sensibilidade terrível, no bom sentido da palavra. Era chegar perto dela e ela começava a falar. Quando Deus começava a pegar ela no espírito profético, você sentia ela comunicando a vida de Deus. O que Deus está tentando te falar é que se numa casa não tem uma voz profética, dificilmente você verá alguma ação divina. Por quê? A Bíblia diz no livro de Amós, capítulo 6, versículo 7, que antes de Deus fazer alguma coisa na vida de alguém, Ele primeiro vai falar para um profeta abrir a boca. Olha para o seu vizinho e diga assim: deixa Deus te usar, meu irmão. Aleluia. Alguém pode aplaudir a Jesus por isso, querido? Hoje eu conversava à tarde com os obreiros nessa igreja. Eu tenho saudades de vozes proféticas aqui dentro. Eu tenho saudade de pessoas que se levantem no meio de um culto, tomado por Deus, e abre a boca e declara: apóstolo, assim diz o Senhor. Porque um profeta, ele não é chamado para profetizar o caos. Não, o profeta, ele muda o caos que há no ambiente. Hoje Deus, ele não quer apenas que você participe de um culto ouvindo essa palavra. Deus quer despertar em você o desejo de orar, para que Deus faça de você uma boca profética aqui e na sua casa, no seu trabalho, aonde você for. Olha para alguém do lado e diga: Deus está te chamando para isso hoje, em nome de Jesus. Amado, você tem que entender que a Bíblia diz que a igreja de Cristo, ela é profética, ou seja, ela manifesta o desejo de Deus na terra. E como é que ela faz isso? Profetizando, liberando vida, declarando o sonho de Deus por onde ela passa. Hoje o que Deus está tentando falar para você: apóstolo, mas hoje o Senhor não vai pregar um monte de texto? Não, Deus me anulou o que eu tinha preparado para falar isso aqui para você. Porque é que Jezabel queria matar todos os profetas, porque aonde não há anúncio profético, não há ação divina. Quantas são as pessoas que talvez estão aqui me ouvindo e ainda são naturais, ou seja, ela não compreende nada que é espiritual, ela não ouve nenhum tipo de notícia divina, ela só caminha de acordo com as notícias da terra. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está falando para você que a terra pode estar de um jeito, mas Deus lá no reino do Espírito está falando coisas. Agora Ele está procurando alguém que abre a boca para declarar as novidades dele aqui na terra. Irmão, Deus, Ele está te chamando para olhar para o vale de ossos secos, Ezequiel, e declarar vida ali. Diga comigo, Ezequiel 37.
Se você não sabe o que Deus fez, pastor, obreiro, membro, quando Deus levou Ezequiel para passear no vale, ali tinha um mistério. A Bíblia diz que no período de Ezequiel, Deus havia permitido o povo ficar preso na Babilônia. Preso na onde? Só que a Bíblia diz que o desejo de Deus era libertá-los da Babilônia. Aí Deus então tinha que usar um profeta para abrir a boca. Deixa eu te explicar isso. Você nunca vai ver na Bíblia Deus fazendo algo na terra sem um profeta abrir a boca para declarar essa obra primeiro. Vou repetir de novo, talvez a sua mente não pegou. Você nunca vai ver Deus fazendo algo na terra sem antes um profeta abrir a boca e declarar o que Deus está por fazer. Entenda isso. Entendeu sim ou não? Talvez a sua mente ainda está lá do outro lado. Vou te puxar para cá. Deus não mexe nada aqui nesse mundo físico sem antes um profeta aqui embaixo declarar. Então eu declaro que Deus me inspirou e logo depois Deus opera. Aí a Bíblia diz que Deus queria libertar o povo de Israel que estava preso. E como é que ele fez? Levou Ezequiel diante do vale de ossos secos, Ezequiel 37, e ele começa a declarar: Ezequiel, profetiza, libera palavras, abre a boca. E Ezequiel não sabia o que profetizar. Aí Deus começou a dar inspiração. Fala assim, Ezequiel, ó, que esses ossos vão ter vida, que esses ossos vão ter nervos, que esses ossos vão voltar a ficar de pé. Sabe o que a Bíblia fala? Aproximadamente 25 anos depois que Ezequiel liberou essa palavra, Deus cumpriu as palavras liberadas de Ezequiel. Muita gente passa por Ezequiel 37 e não sabe que Deus o levou de propósito a profetizar. Todas as vezes, irmãos, que você vê algum mover de Deus na terra, é porque alguns anos antes, ou alguns dias antes, alguém liberou aquele acontecimento quando foi inspirado a liberar uma palavra profética. Eu preciso, em nome de Jesus, que você entenda que Deus, Ele sempre vai inspirar pessoas, ou tentar achar alguém com o radar ligado, para que Ele use tal ser humano e provoque algo na terra. O que Deus está tentando falar para você aqui hoje é que talvez você está esperando algo acontecer e Deus está querendo que você se sintonize com Ele, para que Ele te dê as palavras de profecia, e ao liberar isso, você vai ver um rebuliço santo acontecer em prol da sua casa, a sua família, ou quem sabe em prol da tua igreja. Eu vou encerrar porque o culto vai ser breve, porém eu quero orar algum tempo com você hoje. O que Deus está dizendo é: não deixa, Vilma, o mover profético morrer na sua vida. Quantos são os de vocês que de repente está aqui e está esperando um pastor, um obreiro vir e abrir a boca e dizer: eis que assim diz o Senhor? Deixa eu te falar o que eu falei para os obreiros aqui à tarde, irmão. Presta atenção nisso aqui. Nem tudo que Deus fez veio através de um apóstolo ou de um profeta. A Bíblia diz de ocasiões onde gente do meio do povo foi tocado por Deus. Ao abrir a boca para profetizar, Deus veio e operou. Então você precisa entender que quando Deus quer mover alguma coisa, Ele não vai ser exclusivo em usar um único. Ele pode pegar você, te dar uma inspiração, te dar um sonho, te dar um projeto. E o que é que Deus quer que você faça depois que Ele te inspira? Libere a palavra, irmão. Fale algo, declare, e você vai ver Deus mexer, Ele interagir com você. Você precisa entender esse negócio, que a igreja é chamada para se mover no profético. Você vai ter que entender, querido, que tem coisas que só vão mudar na sua vida quando você começar a perceber que Deus quer te inspirar para você declarar vida naqueles ambientes aonde há morte. Aí, apóstolo, eu estou pedindo tanto para Deus. Quem sabe agora não é hora de pedir, é hora de inspirar e declarar a vida que Deus está gerando aí dentro. Como é que está a sua casa? Como é que estão os seus filhos? Como é que está o seu trabalho? Como é que está a sua carreira? Você não entendeu que muitas vezes Deus vai dizer: clama a mim que eu te respondo,
Mas em algumas ele vai olhar assim: agora eu te encho e você abre a boca. E você tem que começar a fazer leitura dessas movimentações que a Bíblia já mostra. Amado, o que eu estou falando não é nada difícil. Você precisa começar, querido, a compreender que Deus está te chamando para liberar profecias, acontecimentos dentro da sua vida, dentro da sua igreja, por onde você passar. Deus quer que você edifique lugares e ambiente. Isso é espiritual que eu estou falando, mas quando você se alinha com isso, Deus usa você para fazer coisas extraordinárias nesse mundo. Quantos creem? Pode aplaudir a Jesus bem forte. Aleluia. Oh, glória. Olha o que eu vou te falar, diante do Espírito Santo, o que eu vou te dizer agora. Quando eu era menino, eu tinha uma comunidade. O que é comunidade? É uma casa onde nós abríamos um culto. Eu estava de repente de bicicleta, indo pregar nesse lugar. Eu passei em frente a um prostíbulo. Em frente ao quê? E eu vi aquele prostíbulo lotado. E eu fui pregando, passei. Quando eu voltei, veio em mim uma inspiração. Veio o quê? Qual foi a inspiração, apóstolo? De olhar para o prostíbulo, levantar a mão e declarar: você vai falir. Eu parei em frente ao lugar, do lado oposto da rua, pus um pé de cá, outro pé de lá, estendi a mão em direção ao prostíbulo, de acordo com a inspiração que veio em mim, e eu disse: você vai fechar. Eu só liberei o que o Espírito Santo me inspirou, a criatividade que Ele pôs em mim, eu liberei para fora. Amado, passou-se um período de tempo, da mesma forma que eu disse, assim ocorreu. O prostíbulo fechou. Mas isso não tem a ver comigo, tem a ver simplesmente com Deus ter me usado para liberar algo que Ele queria fazer. Ele me inspirou a olhar para o lugar e a ver o lugar fechado. Então o que eu fiz? Você vai fechar. Eu declaro isso sobre você, prostíbulo. E assim foi. E até hoje nunca mais abriu. Até a casa onde se praticava o ato de prostituição foi fechada. Por quê? Porque a palavra que saiu da boca de Deus não volta vazia, irmão. Se é Deus que falou através de você, Deus vai cumprir aquilo. Quero chamar você que é obreiro. Nós precisamos de vozes proféticas, de gente que não é espiritualista, mas que tem conexão com o reino do Espírito. Nós precisamos de homens e mulheres que sejam essas vozes provocadoras de milagres de Deus na terra. Por isso que a Bíblia diz em Amós capítulo 4 versículo 7: Deus não faz nada na terra sem antes anunciar a um dos seus, a um profeta. Por que Deus anuncia? Não é porque Ele te deve satisfação, é para que você comunique na terra o que Ele falou para você. Você tem que entender esse negócio. Quando você chegar dentro da sua casa e você se deparar com um cenário que não é muito agradável, e de repente Deus começar a te fazer ter visões ali dentro, e Deus começar a te fazer a ter percepções do futuro que Ele quer para aquele lugar, não fique guardando, começa a decretar aquelas mudanças para a glória de Deus naquele ambiente. Diga: Deus usa pessoas ainda hoje, e você precisa sintonizar-se com isso. O que é essa mensagem curta, mas objetiva? E qual é o objetivo dela? Ativar o profético em você, irmãos. Diga: eu recebo, Senhor. Note isso, que talvez você nunca tenha percebido. Jezabel, ela não matou os crentes, ela queria matar as vozes proféticas, as pessoas que chamam o céu para a terra. Ela queria, Júnior, matar aqueles que conseguem mudar o cenário de vale de ossos secos para cenários de vida. Hoje
Deus me dá autorização para te dizer o seguinte, irmão: Ele vai te inspirar, Ele vai te dar visão do que Ele quer fazer na sua vida, Ele vai te dar visão do que Ele quer implantar na sua casa, e você vai liberar essa palavra, e Deus vai usar ela para mexer aonde até hoje ninguém conseguiu mexer. Deus fará isso para a glória dEle. Aleluia! Isso é interesse de Deus em nós. Hoje Deus está te chamando para dizer: desperta, profeta. Deixa Deus te pegar por dentro e te mostrar que existe algo em você que o diabo pode estar tentando matar. Você já viu uma pessoa, quando a voz profética está morrendo nela, ela não crê mais que Deus pode fazer milagres extraordinários. Ela não crê mais que aquele filho que está nas drogas pode vir e se entregar a Jesus. Ela não consegue ter mais visão que dias melhores virão. Porque quando você perde o profético na sua vida, tudo que você vê é limitado. É só o hoje que pode não estar muito bom. Quando você perde a voz profética em você, você não consegue mais ver o sobrenatural que está por vir na tua vida. Quando você perde o profético na sua vida, você não consegue entender que a luta é grande, mas mais numerosos são aqueles que estão te guardando. Quando você perde o profético, você se acovarda, porque você não consegue andar mais pela fé. Quando você perde o profético, você muda até a sua maneira de se movimentar, porque a covardia toma conta. Hoje o que Deus está te chamando para voltar a ser profético, ter uma mente espiritual. Apóstolo, está acontecendo algumas coisas na minha vida, mas é normal acontecer. Amado, entenda que por trás de algo normal sempre haverá algo espiritual. Só que você perdeu tanto a voz profética que tudo para você é normal. Não, está caindo, não é normal. A outra está doente, não é normal. Fazer o quê? É vírus, né? É vírus. Fazer o quê? É vírus. Ah, mas está tudo quebrando. Não, mas fazer o quê? Faz parte. O mundo, querido, eu sei que o mundo está em guerra, mas nós não podemos esquecer que a Bíblia diz que ainda somos sal da terra e luz desse mundo. Então nós não podemos simplesmente cruzar o braço e falar: deixa cair, a canoa diz que vai ter que virar. Não, nós somos chamados para contrariar a Satanás. Essa é a posição da igreja. Gente, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Na Bíblia, a igreja, ela é ofensiva e não apenas defensiva. Na Bíblia, a igreja, ela ataca e não recua. Na Bíblia, a igreja, ela avança e não freia. Quando eu falo igreja, estou falando de você, estou falando da sua pessoa. Aleluia. Apóstolo, o senhor não está pregando como antes. A verdade é uma só, irmão. Deus não me mandou texturar a Bíblia. Deus mandou dizer: bate nessa tecla, desperta o profético no meu povo. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia diz que Josafá estava por enfrentar uma grande guerra. De repente um homem chamado Jaaziel, era um levita, era um homem comum, anônimo entre o povo. Qual era a guerra que Josafá estava para enfrentar? Ele ia enfrentar um grande inimigo que não poderia ser vencido pelas forças de Israel. Ele estava assustado, o rei Josafá. Ele estava com medo. Era muito grande o exército que vinha contra ele. De repente a Bíblia diz que Jaaziel, no meio do povo, recebeu a profecia do Senhor. Recebeu o quê? Aí a Bíblia diz que ele se levanta no meio do povo, Jaaziel, e diz: assim diz o Senhor ao rei Josafá: nessa peleja tu não terás que pelejar, porque eu irei à sua frente. O que é que eu estou querendo dizer para você? Sempre quando tiver um desafio, Deus sempre vai procurar alguém com radar ligado
para usar essa pessoa para liberar uma palavra de ordem. Mas talvez você perdeu a prática de jejuar e por isso que você não consegue receber mais essas mensagens de Deus. Talvez você perdeu a prática de orar e por isso que você não recebe mais essas visões para liberá-las. Irmão, profeta, ele não declara o caos, ele declara a mudança no meio do caos. Diga comigo, eu sou ministro do Evangelho. Ah, apóstolo, mas eu não estou pregando. Não, irmão, a Bíblia diz que você foi chamado para ser ministro de uma nova aliança. Então não é só quem prega, você também, por pertencer a Cristo. Então uma das coisas que o ministro faz é anunciar, é declarar, é liberar as boas novas que Deus coloca dentro dele. Não sei se você está me entendendo, mas Deus está te chamando para ser profético de fato. Ah, mas eu tenho a minha profissão. Deus não está falando do que você faz de dia, Deus está falando do que Ele te chamou para ser. Ah, mas apóstolo, eu sou o Zezinho, eu sou o mecânico, eu sou o padeiro. Não se trata de quem você está sendo profissionalmente, se trata de eu te escolhi para se tornar isso, para executar isso, para provocar mudanças, irmãos. Pode parecer loucura o que eu estou pregando para você, mas é exatamente o que Deus quer que você entenda. Deus está te chamando para ser profético. Eu vou fechar minha Bíblia, porque nós vamos fazer uma oração aqui. Não é que eu vou falar de quem morreu e desprezar quem está vivo, mas eu vou tocar uns pontos que eu pude presenciar. Minha mãe, você tinha que conhecer, se você não conheceu a pastora Regina, uma mulher incrível que tinha uma mente profética absurda. Quantos conheceram ela aqui? Diga amém. Alguns, né?